Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Rádio Antena Esportiva. O nosso YouTube é o youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada aqui no som da Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar e participar pelo Facebook, facebook.com/Rádio AE Esportes, facebook.com/Rádio AE Esportes. Tem também o nosso aplicativo para você nos ouvir e interagir. Nosso app está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, Twitter, @se liga na Antena, e Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Muito bem, neste final de semana vamos ter o concurso 976 da Loteca e o prêmio está estimado em R$300 mil para quem acertar os 14 jogos da programação deste final de semana, que vamos colocar na sua tela agora para você que está no YouTube e também no nosso Facebook. Fiquem atentos porque nós vamos analisar todos esses jogos para quem sabe você faturar essa grana toda. Vamos lá, jogo 1, Fluminense e Vasco da Gama. Jogo 2, Juventude e Caxias do Sul. Jogo 3, Figueirense e Avaí. Jogo 4, Internacional e Grêmio. Jogo 5, Corinthians e Red Bull Bragantino. Jogo 6, West Ham e Wolverhampton. Jogo 7, Sevilha e Real Betis. Jogo 8, Chelsea e Liverpool. Jogo 9, Atlético e Operário Ferroviário. Jogo 10, Joinville e Brusque. Jogo 11, Inter de Limeira e Palmeiras. Jogo 12, Lazio e Napoli. Jogo 13, Portuguesa, Carioca e Botafogo. E jogo 14, Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo. Muito bem, vamos, sem perda de tempo, analisar esses 14 jogos da programação do final de semana da Loteca. Começando pelo jogo 1, Fluminense e Vasco da Gama, que se enfrentam neste sábado às 5 da tarde no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 9 do Campeonato Carioca. O Flusão é o líder com 21 pontos e o Vascão é o terceiro com 19. Na rodada passada do Campeonato Carioca, o Fluminense bateu Volta Redonda em casa por 3-0 e o Vasco venceu o Angra Audax fora de casa por 1-0. Neste meio de semana, o Fluminense viajou até a Colômbia para enfrentar o Milionários e venceu por 2-1. Jogo válido pela Taça Libertadores da América, é a segunda fase prévia da competição continental. Já o Vasco não teve compromissos neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o retrospecto das duas equipes é o seguinte: o Fluminense vem de 5 vitórias e o Vasco de 4 vitórias e 1 derrota, sendo que o Vasco vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante nesta temporada, o Tricolor das Laranjeiras atuou 5 vezes com 4 vitórias e 1 derrota. Já o Vasco, como visitante,
está com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Fluminense, 16% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Vamos às dicas. O Fluminense acumula 7 vitórias consecutivas por todas as competições. Aí incluem o Campeonato Carioca e a Taça Libertadores da América. Além disso, o Fluminense venceu 9 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Já o Vasco da Gama acumula um jejum de 5 duelos sem vitória contra o Fluminense e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições. Jogo 2 é mais um clássico regional, Juventude e Caxias do Sul, clássico Caju. Sábado, 4h30 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 9 do Campeonato Gaúcho. O Juventude está na zona de rebaixamento, é o 11º com 7 pontos, e o Caxias do Sul é o 5º com 11 pontos ganhos. Na rodada passada, o time do Alfredo Jaconi, os jaconeiros, empataram com o Aimoré fora de casa em 1-1, e o time Grená venceu em casa o Novo Hamburgo por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Papo conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto o Caxias vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Juventude atuou 4 vezes com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Caxias, na condição de visitante, fez 4 jogos com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as probabilidades, 24% de chances de vitória para o Juventude, 42% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Caxias do Sul. Vamos às dicas. Opa, agora sim. O Juventude sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 jogos como mandante pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos contra o Caxias do Sul. Já o Caxias venceu apenas 1 dos últimos 9 jogos como visitante pelo Campeonato Gaúcho e sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 duelos como visitante contra o Juventude. Jogo 3, Figueirense e Avaí. Sábado, 4h30 da tarde, no Orlando Scarpelli, pela rodada 8 do Campeonato Catarinense. Muito bem, o Figueirense é o 6º colocado com 11 pontos ganhos e o Avaí está lá embaixo, na 10ª posição, com 9 pontos. Na rodada passada do Campeonato Estadual, o Figueirense bateu o Juventus fora de casa por 2-0 e o Avaí venceu o Concórdia em casa por 2-1. Na Copa do Brasil, as 2 equipes entraram em campo neste meio de semana. O Figueirense empatou com o Lagarto de Sergipe em 0-0 e o Avaí empatou em 1-1 com a URT de Minas Gerais. Nos últimos 5 jogos, o Figueirense conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Avaí vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Figueirense atuou 4 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Avaí, na condição de visitante nesta temporada, fez 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas. Ainda não venceu atuando fora de casa em 2022. As probabilidades indicam que o Figueirense tem 41% de chances de vitória, contra 37% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Avaí. Vamos às dicas deste jogo 3. O Figueirense sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 jogos como mandante pelo Campeonato Catarinense. Além disso, o Figueira venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Avaí, na verdade é como mandante. Já o Avaí sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos como visitante pelo Campeonato Catarinense e o Leão da Ilha venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante pelo Campeonato Catarinense.
Jogo 4 é mais um clássico regional. Internacional e Grêmio. Sábado, 4 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 9 do Campeonato Gaúcho. Ou seja, já são 4 clássicos nos 4 primeiros jogos da programação do concurso 976 da Loteca. O Inter é o terceiro colocado do Gaúchão com 12 pontos e o Grêmio lidera com 17 pontos ganhos. Na rodada passada do Gaúchão, o Internacional perdeu fora de casa para o São José por 3-2 e o Grêmio em casa derrotou o São Luís por 4-0. As duas equipes não entraram em campo neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Internacional conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Grêmio vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Internacional fez 3 jogos, com 1 vitória e 2 empates. Já o Grêmio, como visitante, em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Internacional, 43% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Grêmio. Vamos saber o porquê deste equilíbrio no clássico gaúcho. O Internacional sofreu apenas 1 derrota nos últimos 9 jogos como mandante pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, o Colorado acumula um jejum de 9 jogos seguidos, sem vitória sobre o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Já o Grêmio sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 23 jogos pelo Gaúchão e vem de 3 vitórias consecutivas como visitante em duelos contra o Internacional válidos pelo Campeonato Gaúcho. Jogo 5 já não é mais um clássico regional, mas é um grande jogo envolvendo Corinthians e Red Bull Bragantino. Domingo, 11 da manhã, na Neoquímica Arena, pela rodada 9 do Campeonato Paulista. O Timão é o líder do Grupo A com 14 pontos e o Touro Louco é o líder do Grupo D com 16 pontos. Na rodada passada do Paulistão, o Corinthians empatou fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1 e o Red Bull Bragantino venceu fora de casa o Novo Horizontino por 3-0. As duas equipes não entraram em campo neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Red Bull Bragantino vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também. Só que o time de Bragança Paulista vem de 2 vitórias consecutivas e o Corinthians vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante em 2022, o Corinthians atuou 4 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Red Bull Bragantino, como visitante, fez 4 jogos com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o Corinthians, 28% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Isso porque o Corinthians sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos pelo Campeonato Paulista. E o Timão jamais venceu o Red Bull Bragantino na história do duelo. Isso contando apenas com o período em que o Red Bull Bragantino, que a Red Bull comprou o Bragantino. Não estamos contabilizando a época em que era o Clube Atlético Bragantino. Já o Red Bull Bragantino sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos pelo Campeonato Paulista. E o time do interior venceu os 2 últimos jogos como visitante contra o Corinthians. Jogo 6, West Ham e Wolverhampton. Domingo, 11 da manhã, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Londres, pela rodada 27 da Premier League, o campeonato inglês. O West Ham é o 5º colocado, com 42 pontos, e o Wolverhampton é o 7º, com 2 pontos a menos. Na rodada passada, o West Ham
empatou com o Newcastle em 1-1 e o Wolverhampton venceu o Leicester City por 2-1. Além disso, o Wolverhampton visita o Arsenal nesta quinta-feira, jogo atrasado da Premier League. Nos últimos 5 jogos, o West Ham conquistou uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já os Wolves vêm de 3 vitórias e 2 derrotas. O Wolverhampton vem de 2 vitórias de forma consecutiva. Como mandante na temporada, o West Ham fez 18 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E o Wolverhampton, como visitante, em 13 jogos, conquistou 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam que o West Ham tem 29% de chances de vencer, contra 31% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Wolverhampton. Muito bem, o West Ham venceu apenas um dos últimos 6 jogos por todas as competições. Além disso, os Hammers sofreram apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante pela Premier League. Já o Wolverhampton sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 12 jogos como visitante por todas as competições e os Wolves acumulam 4 vitórias seguidas como visitante em jogos válidos pela Premier League. Jogo 7. Mais um clássico entre times de uma mesma cidade. Sevilha e Real Betis. Domingo, meio-dia e 15, no horário de Brasília, no Ramon Sánchez Pizjuán, pela rodada 26 de La Liga, o campeonato espanhol. O Sevilha é o segundo com 51 pontos e o Real Betis é o terceiro com 46. Na rodada passada, o Sevilha empatou fora de casa com o Espanyol em 1-1 e o Real Betis em casa derrotou o Mallorca por 2-1. As duas equipes têm compromissos nesta quinta-feira pela Liga Europa. O Sevilha visita o Dinamo Zagreb na Croácia e o Betis recebe o Zenit da Rússia no estádio Benito Villamarín. Nos últimos 5 jogos, o Sevilha conquistou 2 vitórias e 3 empates e o Real Betis vem de 4 vitórias de forma consecutiva e uma derrota. Como mandante nesta temporada, o Sevilha jogou 16 vezes, com 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já o Real Betis vem de 21 jogos como visitante, com 13 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Sevilha, 40% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Real Betis. Vamos saber o porquê. O Sevilha defende uma invencibilidade de 9 jogos seguidos como mandante por todas as competições. Além disso, o Sevilha não sofreu derrota nos últimos 12 jogos como mandante nesta temporada de La Liga, ou seja, em todos os jogos o Sevilha não perdeu atuando em casa. Já o Real Betis acumula 5 vitórias seguidas como visitante por todas as competições e foi derrotado nos últimos 3 duelos como visitante contra o Sevilha. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 976 da Loteca, que vai pagar um prêmio de R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Não saia daí, é bem rapidinho, já voltamos. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva com a sequência do Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Recado dado, então vamos para o jogo 8. Chelsea e Liverpool. Domingo, 1h30 da tarde, no Wembley,
pela final da Copa da Liga Inglesa. Na Liga, ou seja, na Premier League, o Chelsea é o terceiro com 50 pontos e o Liverpool é o segundo com 60. Na rodada deste meio de semana, válida por vários campeonatos ao redor da Europa e ao redor do mundo, o Chelsea bateu o Lille por 2-0 em casa pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e o Liverpool goleou o Leeds United por 6-0 pela Premier League. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea conseguiu um empate e 4 vitórias. O Chelsea vem de 4 vitórias seguidas e o Liverpool nos últimos 5 jogos acumulou 5 vitórias. Como mandante na temporada, o Chelsea em 20 jogos conseguiu 11 vitórias, 8 empates e 1 derrota. Já o Liverpool, como visitante, fez 20 jogos com 15 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 24% de chances de vitória para o Chelsea, 44% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Liverpool. Isso porque o Chelsea sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições. E os Blues defendem uma invencibilidade de 16 jogos seguidos como mandante por todas as competições. Já o Liverpool acumula 4 vitórias seguidas como visitante por todas as competições e os Reds defendem uma invencibilidade de 12 jogos seguidos por todas as competições. Jogo 9, Atlético e Operário Ferroviário. Domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 10 do Campeonato Paranaense. Muito bem, o Atlético é o terceiro com 17 pontos e o Operário Ferroviário é o quinto com 15. Na rodada do final de semana do Campeonato Paranaense, no último fim de semana, o Atlético em casa derrotou o Cianorte por 5-1 e o Operário Ferroviário também em casa ficou no empate em 1-1 com o Londrina. O Operário Ferroviário não teve compromisso neste meio de semana, diferente do Atlético, que recebeu o Palmeiras e empatou em 2-2 no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 3 vitórias e 2 empates, já o Fantasma conseguiu nos últimos 5 jogos uma vitória, 3 empates e 1 derrota. O Operário está sem vencer um jogo há 4 rodadas. Como mandante em 2022, o Atlético fez 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu jogando em casa neste ano, enquanto o Operário Ferroviário, como visitante, fez 4 jogos com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. As probabilidades indicam que o Atlético tem 42% de chances de vitória, contra 39% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. Vamos às dicas para este jogo 9. O Atlético sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos pelo Campeonato Paranaense. Além disso, o Furacão venceu 3 dos últimos 5 duelos como mandante contra o Operário Ferroviário. Por sua vez, o Operário Ferroviário sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos pelo Campeonato Paranaense. E o Fantasma venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante pelo Campeonato Paranaense. Vamos agora analisar o jogo 10, Joinville e Brusque. Domingo, 4 da tarde, na Arena Joinville, pela rodada 10 do Campeonato Catarinense. O Joinville é o penúltimo colocado, com 8 pontos ganhos, está na zona de rebaixamento, e o Brusque é o vice-líder, com 17 pontos. Na rodada passada, o Joinville empatou em 2-2 com o Próspera, fora de casa, e o Brusque venceu o Barra por 3-1, atuando em casa. O Bruscão que recebe o Próspera nesta quinta-feira no complemento aí da rodada do Campeonato Catarinense. Nos últimos 5 jogos, o Joinville venceu 1, empatou 3
e perdeu 1. Joinville vem de 4 jogos de invencibilidade, porém 3 empates de forma consecutiva nos últimos 3 jogos. E o Brusque vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento, 15 pontos conquistados. Como mandante nesta temporada, o Joinville venceu 1, empatou 2 e perdeu 1 nos 4 jogos que fez. E o Brusque, como visitante, fez 4 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 21% de chances de vitória para o Joinville, 31% de chances de empate e 48% de chances de vitória para o Brusque. Vamos saber o motivo desse favoritismo do Brusque. O Joinville venceu apenas 1 dos últimos 17 jogos pelo Campeonato Catarinense. E o Tricolor sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante pelo Campeonato Catarinense. Já o Brusque defende uma invencibilidade de 6 jogos em duelos contra o Joinville e o Bruscão sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos válidos pelo Campeonato Catarinense, isso incluindo partidas da temporada passada. Jogo 11, Inter de Limeira e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, no Major José Levi Sobrinho, pela rodada 9 do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira é a 4ª colocada do Grupo A, com 7 pontos, e o Palmeiras é o líder do Grupo C, com 16 pontos. Na rodada passada, a Inter de Limeira perdeu em casa para a Ferroviária por 2-1, e o Palmeiras venceu o Santo André em casa por 1-0. A Inter de Limeira não teve compromisso neste meio de semana e o Palmeiras jogou neste meio de semana pela Recopa Sul-Americana, jogo de ida da final, empatou em 2-2 com o Atlético fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a Internacional conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time de Limeira não conhece a vitória há 4 jogos, enquanto o Palmeiras vem de um período de invencibilidade que já dura pelo menos 5 jogos. São 3 vitórias e 2 empates. Como mandante, em 2022, a Inter de Limeira, em 4 jogos, conseguiu 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Palmeiras, como visitante, em 2022, em 4 jogos, foram 2 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu atuando fora de casa nesta temporada. De acordo com as porcentagens, 21% de chances de vitória para a Inter de Limeira, 34% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Palmeiras. Isso porque a Inter de Limeira venceu apenas 1 dos últimos 9 jogos pelo Campeonato Paulista. E a Internacional sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos como mandante pelo Campeonato Paulista. Já o Palmeiras sofreu apenas 1 derrota nos últimos 12 jogos pelo Paulistão e venceu apenas 1 dos últimos 4 duelos contra o Leão da Paulista, ou seja, contra a Inter de Limeira. Jogo 12, Lazio e Napoli. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 27 da Série A Team, o campeonato italiano. A Lazio é a 7ª colocada com 43 pontos e o Napoli é o 3º com 54. Na rodada passada do Calcio, as duas equipes empataram em 1-1. A Lazio ficou na igualdade com a Udinese e o Napoli empatou com o Cagliari. As duas equipes têm compromissos neste meio de semana pela Liga Europa. O time da Lazio recebe o Porto em Roma e o Napoli recebe o Barcelona em Nápoles. Nos últimos 5 jogos, a Lazio conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Napoli vem de 2 vitórias e 3 empates. Como visitante na temporada, a Lazio, em 16 jogos, conseguiu 8 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota, enquanto o Napoli, como visitante, em 17 jogos, conseguiu 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens,
26% de chances de vitória para Lazio, 38% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Napoli. Vamos saber o porquê disso. A Lazio sofreu apenas uma derrota nos últimos 25 jogos como mandante pela Série A Team. Além disso, a Lazio venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos como mandante contra o Napoli. Já o Napoli defende uma invencibilidade de 7 jogos seguidos pela Série A Team e sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como visitante pelo campeonato italiano. Jogo 13, Portuguesa Carioca e Botafogo. Domingo, 7 da noite, no Luso Brasileiro, pela rodada 9 do Campeonato Carioca. A Lusa da Ilha do Governador é a 7ª colocada com 8 pontos e o Botafogo é o 4º com 16. Na rodada passada, a Lusa empatou sem gols com o Madureira, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva, e no meio de semana, já no complemento da rodada, o Botafogo foi derrotado pelo Flamengo por 3-1. Nos últimos 5 jogos, a Portuguesa acumulou uma vitória, um empate e 3 derrotas. Notem que a Lusa não conhece a vitória há 4 jogos e o Botafogo vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante nesta temporada, a Portuguesa jogou 4 vezes com 2 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Botafogo, como visitante, em 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. De acordo com as porcentagens, 28% de chances de vitória para a Portuguesa Carioca, 35% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Botafogo. Vamos saber o porquê disso. A Portuguesa acumula um jejum de 6 jogos seguidos, sem vitória sobre o Botafogo, e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante pelo Campeonato Carioca. Já o Fogão venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, e o Botafogo sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 9 jogos pelo Campeonato Carioca. Vamos agora ao jogo 14. Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo. Domingo, 8h30 da noite, no Estádio Santa Cruz, pela rodada 9 do Campeonato Paulista. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 3º colocado do Grupo C, com 12 pontos, e o São Bernardo é o líder do Grupo B, com 14 pontos. Na rodada passada, o Botinha empatou em casa com o Corinthians em 1-1 e o time do ABC venceu o Ituano em casa por 1-0. Diferentemente do São Bernardo, o Botafogo de Ribeirão Preto teve compromisso neste meio de semana, atuou pela primeira fase da Copa do Brasil e perdeu para o Azuris do Paraná por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo de Ribeirão Preto acumulou 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto o São Bernardo vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante nesta temporada, o Botafogo conseguiu 3 empates e uma derrota em 4 jogos, ainda não venceu em casa em 2022, enquanto o São Bernardo, como visitante, em 4 jogos, conseguiu uma vitória, um empate e 2 derrotas. De acordo com as probabilidades, 31% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto, 33% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o São Bernardo. Vamos saber o motivo deste equilíbrio. O Botafogo de Ribeirão Preto sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 12 jogos pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Botinha venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos como mandante pelo Paulistão. Já o São Bernardo acumula um jejum de 3 jogos seguidos, sem vitória como visitante, e defende uma invencibilidade de 3 jogos em duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, válidos pelo Campeonato Paulista. Muito bem, vamos repassar para você a programação do concurso 976 da Loteca, que vai pagar
um prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Jogo 1, Fluminense e Vasco da Gama. Jogo 2, Juventude e Caxias do Sul. Jogo 3, Figueirense e Avaí. Jogo 4, Internacional e Grêmio. Jogo 5, Corinthians e Red Bull Bragantino. Jogo 6, West Ham e Wolverhampton. Jogo 7, Sevilha e Real Betis. Jogo 8, Chelsea e Liverpool. Jogo 9, Atlético e Operário Ferroviário. Jogo 10, Joinville e Brusque. Jogo 11, Inter de Limeira e Palmeiras. Jogo 12, Lazio e Napoli. Jogo 13, Portuguesa, Carioca e Botafogo. E jogo 14, Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo. Você pode fazer a sua aposta na loteca em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. As apostas serão encerradas neste sábado às 2 horas da tarde. O preço mínimo da aposta nas casas lotéricas custa R$3. O preço mínimo na aposta da loteca nos canais online das loterias Caixa custa R$30. Para você saber outros tipos de aposta, para você saber a tabela de combinações de aposta, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br, loterias.caixa.gov.br ou na casa lotérica mais próxima de você. Desejando a você, lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga faturar neste fim de semana carnavalesco o prêmio estimado em R$300 mil. Muito bem, estamos encerrando o Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência, e o Lotecando, nosso programa semanal, volta na quinta-feira às 7 da noite aqui no som da Antena Esportiva. Fique ligado. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, e vamos dizer não, vamos dizer um basta à violência contra a mulher. Denuncie os casos de feminicídio, Disque 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.